Queridos irmãos, muito obrigado por a vossa presença aqui hoje. Hoje estamos a continuar neste estudo bíblico do livro do Apocalipse. Hoje é o 26º estudo deste livro e, em sumário, o que já abordamos é que vimos que o apóstolo Paulo descreveu os acontecimentos até a vinda de Cristo, isto é, até a sétima e última trombeta. Já vimos isso em bastante detalhe, isso demonstra simplesmente que já estamos na 26ª lição, é a prova que fizemos isso em grande detalhe. Em seguida, o apóstolo João descreveu as 7 últimas pragas, que são parte da destruição do reino de Satanás, isso foi descrito no Apocalipse 16, e no último estudo, no estudo da semana passada, começamos a descrever os detalhes acerca da destruição do sistema religioso e governamental de Satanás. Isso é descrito, essa parte da destruição do sistema religioso e governamental de Satanás é descrito em Apocalipse 17, 18 e 19. No último estudo, basicamente, falámos acerca dos primeiros 4 versículos de Apocalipse 17, isto é, o adultério espiritual, que é considerado por Deus como abominação e imundícia. E um dos grandes problemas desta falsa religião e de quando as pessoas não estão a manter uma pureza da verdade, isto é, quando estão misturadas com sincretismo e com outras religiões e com outras coisas, o problema que acontece é que as pessoas ficam enganadas e fica tudo confundido e misturados isto com aquilo. E essa mistura da falsa religião depois fica como raízes muito profundas nas pessoas e nas mentes das pessoas, e quando uma pessoa explica uma coisa da verdade, outra mentira que já tinha sido enraizada na mente da pessoa, que é da falsa religião, vem outra vez e começa a confundir a pessoa. E por isso é que a falsa religião, quando uma pessoa está envolvida na falsa religião, precisa ter que limpar disso e completamente desaprender as ideias falsas que tinha e que aprender e estudar da Bíblia com cuidado o que a Bíblia diz. Porque quando uma pessoa tem estas ideias falsas, é como se fossem essa pessoa bêbada, como se fossem essa pessoa tonta deste vinho espiritual, que é as ideias falsas. E por isso é que a Bíblia fala acerca disso, dessa abominação, que é desse vinho que faz a pessoa bêbada mentalmente para entender a verdade. Bem, então vamos continuar hoje com esta destruição da cidade da grande prostituta, a Babilônia religiosa, que é o que estamos a falar hoje, e por isso estamos a falar do resto, vamos abordar hoje o resto do capítulo 17. Então, no capítulo 17, versículo 5, lemos: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Algumas versões dão a entender como se a palavra mistério fosse parte do nome da igreja. Outras versões bíblicas não diz dessa maneira. Da maneira que eu entendo é que o mistério é um nome descritivo do título, mas não é o próprio título. Se comparamos isso com Apocalipse 16, versículo 19, lê-se aí: e a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E por isso o título aqui é da grande Babilônia. Também veja no capítulo 13, versículo 2, 13, versículo 2, diz: a besta que viera semelhante
acho que dei aqui a citação errada, peço desculpa. Parece que foi 18, versículo 2. Eu escrevi aqui incorretamente 13, versículo 2, devia ser 18, versículo 2. Diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o género de arte imunda e detestável. E por isso estes duas secções, Apocalipse 16 e Apocalipse 18, vê-se aqui que está a referir-se à grande Babilônia, ou Babilônia a grande. Esta mulher corresponde religiosamente ao que a Babilônia era religiosamente. Isto era a Babilônia da Antiguidade, a Babilônia original. E esse significado é confirmado pela sua descrição como a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E por isso, então, é uma entidade religiosa, isto é, uma igreja, que tem raízes da Babilônia da Antiguidade, mas que na era moderna esta igreja tem filhas, porque é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quer dizer, que as filhas que vieram desta mãe, desta igreja, são igualmente filhas que não têm um bom nome, digamos assim, perante Deus. Ora, os ritos iníquos da Babilônia, as ideias pagãs, a adoração do sol, a guarda do domingo, que já era guardado, observado, 2000 anos antes de Cristo, a guarda da adoração ao sol e várias ideias e ritos pagãos da Babilônia, esses foram infiltrados na igreja primitiva durante os primeiros séculos da igreja e isso veio a causar o que é hoje a Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, que é de Roma, e as suas filhas, que são as igrejas protestantes e as igrejas evangélicas deste mundão. São igualmente filhas da grande prostituta e essas próprias filhas são também chamadas meretrizes, porque é a mãe das meretrizes. E por isso vê-se aqui que estas igrejas que saíram da Igreja Católica, que existem hoje em dia, que são nomeadamente estas igrejas cristãs, não são mencionadas com um nome que seja bom, nada de bom por Deus. E por isso precisamos ter muito cuidado com estas infiltrações na igreja. A Babilônia, noutras palavras então, é uma falsificação ou um tipo de religião que atormentou Israel no Antigo Testamento e que continua hoje. Quer dizer, foi uma coisa que existia há muitos anos, no período de Israel, e que continua hoje. Esta Babilônia foi e é a fonte de muitas religiões falsas, não só religiões cristãs, mas religiões pagãs que existem hoje. Muitas religiões falsas, pagãs que existem hoje, procedem dessa Babilônia, que está claro, inclui o que é falsamente conhecido como o cristianismo de hoje. Ora, o assunto da Babilônia foi inicialmente descrito em Gênesis capítulo 10, versículo 6 a 10, e Nimrod é registrado como fundador dessa cidade, desse governo e dessa entidade que se tornou uma entidade religiosa. Vejamos aqui então em Gênesis capítulo 10, vamos começar a ler no versículo 6
a 10. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Versículo 6. Os filhos de Cã, e assim Noé tinha 3 filhos, tinha o Jefté, o Cã e também o outro filho, que era o filho de Sem, e então vê-se aqui os filhos de Cã, que era um dos 3 filhos de Noé, era Cush, Mizraim, Put e Canaã. E depois diz, e os filhos de Cush eram, depois descreve quem eles eram, e diz que Cush, um dos filhos de Cush, era Nimrod. Diz assim, porque Cush gerou Nimrod. Interessantemente, Cush também é conhecido como Bel, B-E-L, Bel, o qual começou a ser poderoso na terra. Começou a ser um homem de muita capacidade física e uma pessoa que, digamos assim, como fosse um governante poderoso, um rei, um governante. E foi valente caçador, versículo 9, diante do Senhor. Ora, caçador, geralmente nós entendemos que era uma pessoa que ia caçar, ia apanhar tigres e leões e coisas assim. Mas caçador diante do Senhor é que estava a caçar pessoas. Estava a fazer já estas ideias incorretas. E daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, atuando como se fosse em nome de Deus, mas não era. O princípio do seu reino foi Babel, a cidade de Babel, e depois Erech. Esta é outra cidade que encontraram hoje em Erech, aqui de Gênesis capítulo 10, versículo 10, que era uma cidade de cerca de 2.200 anos antes de Cristo, quer dizer que foi há 4.200 anos, praticamente dois, quer dizer, nesta cidade foi, quando fizeram pesquisações e buscas assim, arqueológicas, foi descoberta uma prática comum de construírem montes que chamam zigurates, de tijolos que eram secos ao sol. Por isso, já nesse período, já há 4.000 anos atrás, faziam tijolos e secavam estes tijolos ao sol e com esses tijolos construíam montes, quer dizer, prédios e coisas desse género, construíam montes. Por isso, no princípio do seu reino foi Babel, Erech, Akkad e Calné, na terra de Sinar. E por isso vê-se que Nimrod já se tornou a ser uma pessoa importante e foi o fundador desta cidade de Babel, de onde veio o nome de Babilônia. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 4, vamos ler então Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 4, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Isto é, queimá-los ao sol ou com um calor assim, faziam. E os tijolos serviam-lhes de pedra, quer dizer, para construção. E o betume e de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E por isso vê-se aqui em Gênesis, nesta secção, uma rebelião do homem contra Deus, tentando construir uma torre que chegasse ao céu. Aí vê-se essa rebelião, e por isso essa torre era um ato de soberba humana e rebelião contra Deus.
Então, continuando a ler aqui em Gênesis, capítulo 11, versículo 5 a versículo 9. Digamos assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Aqui está um ponto interessante da palavra um. Eu vou descrever um pouco mais daqui a pouco. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde e desçamos. Veja aqui o plural. Vinde e desçamos e confundamos. Isto é, o Senhor Deus, o Pai e o Filho a falarem e dizerem: vamos confundir ali a linguagem dos homens, para que um não entenda a linguagem do outro. Destaque: o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. E por isso Deus confundiu a língua das pessoas e deu o nome de Babel, que quer dizer confusão. Confundiu as pessoas. Perdão, começaram a falar em vários idiomas e então e por isso aí houve esta confusão para causar com que as nações e os povos não se desenvolvessem assim tão rapidamente. O ponto que eu mencionei aqui da palavra um, no versículo 6, de eis que o povo é um, a palavra hebraica é a palavra echad. Convém, eu escrevi aqui echad. A palavra hebraica é echad. Que claramente echad não significa que era só uma pessoa, mas o povo era um. E por isso diz: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, diz assim em Deuteronômio 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. Hebreu, da mesma palavra único, echad. Deus é um, é único. É o único Senhor. Ora, não quer dizer que seja só uma pessoa, tal como o povo era um. Mas Deus, o Pai e o Filho, além desse género de seres Deus, não há outros seres divinos, eles são o único, e os outros deuses que fizeram, estes deuses pagãos, que vamos falar mais daqui a pouco, não são deuses. O único Deus é o Rei de Deus, é o governo de Deus, é o Pai e o Filho a trabalharem em unidade, sendo um, tal como ali vê-se que o povo era um, estavam a trabalhar em unidade. Agora, continuando então com a história acerca da Babilônia. Quando vocês estudam, por exemplo, o livro de Daniel, lembram-se que Daniel, aliás, durante esse período, o povo do Reino do Sul, do Reino de Judá, porque o povo do Reino do Norte, que era Israel, já tinha saído, já tinha sido expulso da terra prometida, mas cerca de 120 anos depois, então o povo de Judá foi expulso também, e foi expulso para a Babilônia. Lembra-se? Foi para a Babilônia, debaixo do reino do rei Nabucodonosor. E por isso vemos que a Babilônia, esta Babel, que veio a tornar-se a Babilônia, se desenvolveu e alcançou talvez a sua maior glória 1600 anos depois da Torre de Babel, porque lembra-se que eu disse que a Torre de Babel foi 2200 anos antes de Cristo, e esta Babilônia do tempo de Daniel foi cerca de 600 anos antes de Cristo. Quer dizer que demorou cerca de 1600 anos a desenvolver-se, a chegar a este ponto em que esta Babilônia se tornou digamos assim, uma nação muito poderosa no mundo. Vejam em Daniel capítulo 2, versículo 31. Isso é
durante o período da estátua de Daniel, lembra-se da imagem de Daniel, Daniel 2, versículo 31. Daniel 2, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Isto é o Daniel a interpretar o sonho ao rei. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, e depois continua acerca dos outros. Depois leia um bocadinho mais adiante no versículo 37, quando Daniel, debaixo da inspiração de Deus, está a descrever o significado desta estátua, desta imagem, diz, versículo 37, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu, isto é, rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. E por isso vê-se que esta glória desse reino chegou, assim, ao seu ponto mais alto, cerca de 1600 anos depois da Torre de Babel, e por isso vê-se que aquele toque por Deus para separar as línguas, na realidade causou um certo atraso no desenvolvimento mundial, e mesmo assim as coisas têm se desenvolvido mais devagarmente, até, digamos assim, nos últimos 100 ou 150 anos, quando começamos a ter eletricidade e quando começamos a ter energia elétrica e usar motores. Então o desenvolvimento foi muito mais rápido e então as pessoas começaram praticamente a ter uma língua mundial, ou línguas mundiais que eram bem conhecidas à volta do mundo. E então o que aconteceu no Babel, hoje em dia com as nossas capacidades técnicas, está-se a desenvolver em reverso, porque o mundo todo está a voltar a ter uma língua universal, digamos assim. Sim, existem ainda línguas individuais e características de vários grupos de pessoas e de nações e tribos, mas existe mais e mais línguas que se tornam mais universais e assim o conhecimento se espalha mais rapidamente. Ora, por isso vimos que esta glória da Babilônia chegou a um ponto, a um auge assim muito alto, cerca de 600 anos de Cristo, e daí vêm estas escrituras, estas profecias acerca da Babilônia, a estátua de Daniel, Daniel 2, os significados das outras descrições de Daniel, por exemplo, dos animais de Daniel e das várias bestas e isso tudo. E por isso vimos que esse período da Babilônia se tornou um período muito importante para o desenvolvimento profético dos reinos gentios e da religião que veio daí, que inicialmente veio de Nimrod e que inicialmente veio dessa família. Vamos ver um bocadinho mais acerca disso agora. Vamos ver como essa parte religiosa se desenvolveu. Ora, a mulher de Nimrod era Semiramis. E ela tornou-se, digamos assim, a cabeça dos mistérios religiosos pagãos da Babilônia. Que vê-se que era uma mulher a conduzir o sistema religioso do mundo nessa altura, e ela era chamada Semiramis. Semiramis veio a ser a mãe de Tammuz. Tammuz, o quem ela disse que ela deu
esse filho à luz milagrosamente. Ora, há variedades de nomes, irmãos. Em primeiro lugar, os nomes variam de nação a nação. Outros nomes para Semiramis é Ishtar, é Astarte, Astarote, é Ostre, Ostara, Inanna, vários nomes que vários grupos de nações ou línguas formaram desse. Porque lembrem-se que se separaram em várias línguas, porque era a Torre de Babel, se separaram e foram e então usaram vários nomes vieram. Outro ponto era Tammuz, que era o filho dela, de Semiramis, ou de Ishtar, era considerado um salvador do povo, um falso Messias, que pretendia ser o cumprimento da promessa dada a Eva. Ora, interessante, irmãos, assim eu não tenho aqui mencionado nestes slides, mas vem a letra T, Tammuz, daí vem também o nome, outros nomes, como Tal, que era o nome de Tammuz, também era Tal, e daí vem o simbolismo da cruz pagã. Aí foi o início do símbolo do T e da cruz, o simbolismo que representava, que simbolizava este Salvador, este falso Messias, que pretendia ser o cumprimento da promessa dada a Eva. E por isso nós na Igreja de Deus não usamos cruzes, porque tem um significado pagão. Ora, vejamos então em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isto foi quando Satanás iludiu a Eva, e a Eva então comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu a Adão, e depois vê-se que Deus disse ao homem: o que é que fizeste? E o homem disse: não, foi culpa da mulher. A mulher disse: o que é que fizeste? Foi culpa da serpente. E depois vê-se aqui, no versículo 15, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos irmãos, esta é a primeira profecia messiânica. Esta é a primeira profecia de que haveria o Messias e que esse Messias seria Jesus Cristo. Vamos então analisar este versículo em um bocadinho maior detalhe. E porém inimizade entre ti, isto é, entre ti, que era a serpente, que era Satanás, e a mulher, aqui representada pela Eva, e, por exemplo, os filhos da Eva, porque as crianças nascem do ventre da mãe, não é? Mas daí veio a Igreja de Deus. Finalmente, a última, a dualidade de representação aqui é a Igreja, que são nós, como filhos de Deus, finalmente, a caminho de somos gerados pelo Pai para sermos membros do corpo espiritual de Cristo. E por isso diz: porém, inimizade entre ti, Satanás, e a Igreja de Deus, e entre a tua semente, a semente de Satanás, que é a falsa religião, estas falsas igrejas, e a tua semente, e a sua semente, qual é a sua semente da mulher? É o filho do homem, que é Jesus Cristo. A semente da mulher, finalmente, veio a ser o filho do homem, que é Jesus Cristo. E esta semente, que é Jesus Cristo, vai ferir a cabeça de Satanás. E tu, Satanás, vais ferir o calcanhar da igreja. É o que está a acontecer hoje. Satanás está a tentar destruir a igreja, mas nunca vai conseguir, porque está a ferir o calcanhar da igreja. Mas aqui diz outra profecia interessante, que Jesus Cristo te ferirá
a cabeça de Satanás. Ora, vejam aqui em Romanos 16, versículo 12. Romanos 16, versículo 12. Romanos 16, versículo 12. Perdão, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Aqui vê-se, irmãos, exatamente a mesma coisa que está profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que esta semente da mulher, isto é, o filho do homem, que é Jesus Cristo, te ferirá a cabeça de Satanás. Em Romanos 16, versículo 20 diz, esmigará, ou esmagará, vai esmagar a cabeça de Satanás. Isso é muito interessante, esse ponto aqui. Continuando então a ler. Ora, vemos o que se passa hoje em dia, é que esta legenda de mãe e filho está incorporada em vários ritos pagãos. Então vocês, por exemplo, veem, no dia de Natal, por exemplo, vem a mãe com o menino, vem esta incorporada, estas coisas todas sendo incorporadas na religião. Vê-se, por exemplo, que se fazem escavações, vêem-se figurinhas, vêem-se ídolos feitos pela mão, em que, como a rainha do céu, isto é, esta Semiramis, essa Ishtar, tem um bebê ao colo, e isso encontra-se através de várias escavações no mundo da antiguidade. Isso está aí em muitas escavações. Ora, continuando. Essa tradição, digamos assim, essa história, destas legendas que existem acerca diz que Tammuz foi matado por uma besta selvagem e depois foi ressuscitado, e isso vê-se que é obviamente uma antecipação satânica da ressurreição de Jesus Cristo, porque eles consideravam Tammuz como um salvador, então vê-se que este salvador ressuscitado, e esse era então, vê-se isso nessa mitologia, por exemplo, na mitologia babilônica, Tammuz morria anualmente e renascia ano após ano, e então vê-se esse ponto acerca das estações, e Tammuz também era conhecido, outro nome para Tammuz era Baal, que quer dizer Senhor. E por isso vemos vocês leem o Antigo Testamento, continuamente vê-se, porque no Egito era conhecido como Baal, e por isso os israelitas trouxeram Baal para dentro do campo, e estavam a seguir os Baalins, que eram simplesmente estas ideias babilônicas, originalmente da Babilônia da Antiguidade, do tempo de Nimrod e de Semiramis e o filho Tammuz. Vê-se como isto tem raízes de milhares de anos. Estão a ver que isto é mais de 4.000 anos atrás, cerca de 4.200 anos atrás. Então, vemos aqui, esses eram os deuses falsos. E Deus manifestou a sua ira contra os israelitas quando serviam esses falsos deuses. Por isso é que Deus diz, eu sou o único Deus, não são esses deuses falsos, esses balins, não são Deus. O verdadeiro Deus é Deus, o reino de Deus, o governo de Deus. Esse é que é o verdadeiro Deus. E vejam aqui, então, vamos ler algumas destas aqui, porque vemos aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, vamos começar em Juízes, capítulo 2.
Juízes, capítulo 2, versículo 13 e 14. Isso é, no princípio, ao começo do período de Juízes, antes dos períodos dos reis, Juízes, capítulo 2, versículo 13 e 14. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E vemos aqui a Baal, Tammuz, e a Astarote, Semiramis, que era a mãe, mas que se tornou a mulher. Isto é uma confusão mitológica enorme. Perdão. Versículo 14. Porque, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Deus deixou as nações israelitas serem atacadas pelas outras nações que eles deviam ter conquistado e que não conquistaram. Vejam também Juízes, capítulo 10, Juízes, capítulo 10, versículo 6 a 7. E vocês sabem a história de Juízes. Eles desobedecem, depois se arrependem, têm um juízo, depois voltam a estar mais direitinhos, nunca realmente se arrependeram, mas voltam a estar um bocadinho mais direitinhos. Deus então os perdoa, e depois eles começam a ficar piores, e depois são castigados de novo, e depois voltam outra vez. É uma continuação através de juízes da mesma repetição da história. E, queridos irmãos, não é nada diferente hoje. As pessoas vêm para a igreja, cristãos vêm para a igreja, olha, queremos ser boas pessoas, e depois, quando as coisas começam a andar bem, a pessoa se desvia. Pumba, coisas acontecem terríveis, depois a pessoa se arrepende, olha, estou a andar direitinho, e depois, pumba, cai outra vez. Queridos irmãos, quando é que vamos aprender a lição? Quando é que vamos aprender a lição? Veja então aqui em Juízes capítulo 10, versículo 6 a 7. E o ponto é que temos que aprender a lição, porque vai chegar um dia em que Deus diz, chega, basta, e não mais. Então, já lendo aqui Juízes 10, versículos 6 e 7. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram os Baalins e a Astarote e os deuses da Síria e aos de Sidom e os de Moab e os de Amon e os filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Vê-se uma vez mais. Tinham-se arrependido, depois continuaram a pecar, voltaram para ter problemas. E é a história contínua aqui do período dos juízes. Veja então aqui 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, versículo 5 a 11. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como David, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação do Moab, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloc, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a esses deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhes tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Versículo 11. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e te darei a teu servo. Vê-se aí, Deus castigou Salomão também. E vê-se que esta mesma Babilônia, estes mesmos deuses, esta Astarote, esta Ista, estes deuses da Babilônia. Vejam Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Versículo 14 a 18.
Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado do norte, e eis que ali estavam mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Chorando a Tamuz. Tamuz, que era este Salvador, como lemos, este tal, de onde vem o símbolo da cruz, como mencionei, estavam chorando a Tamuz. Porque tinha morrido este menino, e isto era à volta desse período. E então vê-se isso. Disse, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adoravam o sol. Adoravam o sol, virados para o oriente. Queridos irmãos, isto era um culto do nascer do sol durante o domingo de Páscoa, chorando por Tamuz. Antes do nascimento de Cristo, antes de Cristo morrer, já havia esta adulteração, isto é, antecipação satânica, como eu descrevi aqui, antecipação satânica da ressurreição de Cristo, e Satanás já tinha infiltrado nestas religiões pagãs coisas para enganar as pessoas. Continuando a ler no versículo 17. Então disse, vês, filho do homem, a casa é coisa que pouca monta para a casa de Judá, fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Estas religiões pagãs, que se chamam cristãs, que se dizem, olha, estamos a adorar a Cristo, e Cristo disse, vocês fizeram tantas coisas em meu nome, tantas coisas em meu nome, e Cristo disse, saiam daqui, vocês que praticam a iniquidade. Queridos irmãos, Deus não está a brincar. Estas religiões pagãs, que se chamam cristãs, precisamos ter cuidado. Precisamos ter muito cuidado com isto tudo, irmãos. E por isso, muitos destes cristãos, não estou a dizer que não são sinceros, irmãos. Não estou a falar que há falta de sinceridade destas pessoas. Eu estou simplesmente a dizer que são ensinos pagãos que estão a seguir práticas pagãs, sim, ignorantemente. E a culpa é dos pastores e dos líderes das religiões, que muitos deles sabem melhor, ou que não estão a estudar a Bíblia, a ver que isto é incorreto, e que não se afastam deste caminho, continuam a fazer isso. E por isso diz, ainda que gritem aos ouvidos em alta voz, quer dizer que ainda que estejam a orar e pedir a Deus para intervenção, Deus diz, não ouvirei as orações dele, embora estejam a dizer em nome de Jesus Cristo. Como é que pode ser pela autoridade de Jesus Cristo se estão a usar este Deus falso, Tamuz, a adorar este Deus do sol, que estão a guardar o sábado, que é estão a adorar o domingo, que é o dia do sol, em vez do sábado. E por isso, como é que Deus os pode ouvir? Veja aqui também em Jeremias, capítulo 7, Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus. Que bolos são estes? São estes pãezinhos da Páscoa. E põem uma cruz nele, não põem? Estes pãezinhos da Páscoa põem assim uma cruz nele, representando tal.
Como isto é pagão, e fazem isto à rainha dos céus, a quem? É esta Ista. Ista, em inglês, vem o nome Ista, que quer dizer domingo de Páscoa. E queridos irmãos, a rainha do céu, na Igreja Católica, não é nada mais, nada menos que adorarem esta Virgem Maria. Porque Deus não quer que estejam a adorar outros seres humanos. Então, estão a fazer isto a rainha dos céus. E põem ela como se fosse mais alto do que o próprio Cristo. Um paganismo. Por isso diz aqui, oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Veja também no capítulo 44 de Jeremias. Jeremias, capítulo 44, começando a ler no versículo 17. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimarem incenso à rainha dos céus. E lhe oferecem libações, como nós. Quantas pessoas é que vão, por exemplo, à Igreja Católica orar à Virgem Maria e se põem de joelhos à frente desta estátua de uma mulher? Eu sei muito bem que eu era católico, conheço isso muito bem. E muitos de vocês provavelmente eram católicos, sabem isso muito bem também. E lhe oferecem libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não vimos mal algum. Não vimos mal algum. Sim, estavam a pecar e estavam ainda a ter sucesso na vida. E olha, tudo bem. As coisas estão a andar bem. Mas desde que cessámos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e lhe fomos consumidos pela espada e pela fome. E por isso, olha, Deus os castigou e eles dizem, é porque parámos de adorar a rainha dos céus e por isso tivemos estes problemas. Depois diz no versículo 19, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Vês aqui que tudo corria bem quando dávamos estas coisas, a adoração a estes deuses pagãos. Mas quando parámos de adorar assim, tivemos estes castigos. Vê-se como viram tudo de pernas para o ar, irmãos. Viraram tudo de pernas para o ar. Vejam também no versículo 25 a 29 do mesmo capítulo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que habitais na terra do Egito. E depois está a dizer, vocês estão a fazer isso. E depois diz no versículo 29, diz, isto vos será sinal de que eu vos castigarei, diz o Senhor. Para que saibas que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós, outros para mal. Eu vos castigarei. Queridos irmãos, vivemos num mundo deste género. O mundo todo está a seguir estas ideias pagãs da Babilônia. Esta apostasia continua hoje. Esta apostasia, e como lemos aqui em Jeremias 44, versículo 29, diz, isto vos será sinal de que eu vos castigarei. Queridos irmãos, isto vai acontecer de novo. Vejam em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Aí Deus nos diz, esta apostasia continua hoje, diz assim, exclamou uma potente, diz assim, capítulo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, saiam da Babilônia, saiam desta Babilônia religiosa,
para não seres cúmplice em seus pecados e para não participares dos seus flagelos, dos seus castigos. Saiam desta Babilônia. Então, continuando no Apocalipse 17, que vamos ler versículo 5, irmãos, este tempo todo só cobrimos um versículo. Peço desculpa ter demorado assim tanto tempo, mas vamos concluir este capítulo, mas vamos continuar à frente. Por isso peço desculpa seja a demorar um bocadinho mais tempo. Mas acho que era importante descrever estas raízes da Babilônia que existem hoje. E precisamos de entender que as religiões de hoje estão mesmo cheias de Babilônia. E por isso, precisamos distinguir isso e ver isso. Não é só dizer, olha, sim, mas está bem, mas é só o domingo, o que é que se passa? Mas é só a Páscoa, domingo de Páscoa, olha, mas é só o dia de Natal que é tão bonitinho, e os coelhinhos e os ovinhos são tão bonitos. Queridos irmãos, Deus odeia isto. Por quê? Porque completamente faz o povo bêbado para não entender o plano de salvação de Deus. Porque estes dias de festas, como por exemplo o dia da Páscoa, os dias de pães asmos, têm um significado espiritual tão importante. E estes enganos estão a embriagar, estão a fazer as pessoas tontas, que não veem a verdade. E por isso é que Deus odeia isso. Então, continuando no versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com tanta admiração. Não estava só embriagada com esta falsa doutrina, mas estava embriagada porque estava ativamente envolvida na perseguição dos verdadeiros cristãos. E, queridos irmãos, isto aconteceu na Babilônia da Antiguidade, isto aconteceu nos anos da Idade Média, muitos cristãos morreram por observarem o sábado, mas não é só da Babilônia da Antiguidade. Isto é acerca das igrejas apóstatas cristãs de hoje em dia. Irmãos, se por exemplo, o ministro, ou digamos assim, um padre, chamando o que chamam hoje em dia essas pessoas, padres, se o ministro dessas religiões apóstatas vem dizer a vocês que vocês não podem estar reunidos no sábado, vocês têm que dizer a esse padre, sai daqui, porque isto é a casa do Senhor, nós guardamos o sábado e não o domingo. Temos que ser fortes, não podemos estar a pôr o rabinho entre as pernas e sim, não. Queridos irmãos, temos que manter fortes. Não podemos estar a dar desculpas a estas pessoas e usar isso como uma desculpa. Olha, então não nos vamos reunir ao sábado. Queridos irmãos, o mundo está a criar hoje em dia uma situação em que, isto é uma desculpa, mas depois, um dia, vão usar este sistema de influenciar e controlar as pessoas para controlar na religião. E precisamos ter cuidado disso. Temos que ter cuidado disso. Agora vamos ler versículo 7 a 14 desta secção de Apocalipse 7. Diz assim, o anjo, porém, me disse, porque te admiraste? Dir-te-ei o mistério, vê-se aqui, este é o mistério desta mulher e da besta, desta grande Babilônia, também das meretrizes e da besta que ela vai montar, vai estar sentada, porque diz assim, como lemos aí, esta besta, esta grande meretriz, como lemos no versículo 1 de Apocalipse 7, está sentada sobre muitas águas e está a montar a besta, como lemos no versículo 3. E por isso aqui está a dizer, okay, então, no versículo 7, vou dar-te o mistério desta mulher, desta igreja e desta besta, deste governo civil
que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Isto já expliquei em estudos bíblicos anteriores, acerca de quem é este governo, esta besta com estas 7 cabeças e 10 chifres, de Apocalipse 7. Mostrei também na semana passada, e vou mostrar também, repetir de novo daqui a pouco. Continuando. Que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Isto que a mulher está a montar na besta, como lemos no versículo 3. Agora vai estar a explicar quem é esta. E isto eu já expliquei, e por isso, quando eu vou explicar agora de novo, vai ser simplesmente em ponto de revisão. E diz aqui, a besta que viste era e não é, e está para emergir. Isso aqui que vimos que este governo romano, Roma caiu, era, e não é, e está para emergir. Vê-se que é um governo que existia, mas agora não existe, mas que vai existir de novo. Vai aparecer. E caminha para a destruição. Quer dizer, vai ser completamente destruído. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Quer dizer, todas as pessoas do mundo vão ficar admiradas quando este governo mundial vai reaparecer do nada. O mundo todo vai ficar assim surpreendido. Mas o que é que se passa? Aqui está o sentido que tem sabedoria. Versículo 9. As 7 cabeças são 7 montes. Sim, 7 montes. E sabemos que na Bíblia montes representa governos. São 7 montes. São 7 governos. E está claro os seus governantes. Diz aqui, as 7 cabeças são 7 montes, versículo 9, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. E são os governantes desses governos. Versículo 10. Dos quais caíram 5. Caíram 5. E um existe. E o outro ainda não chegou. E por isso vê-se que não são contemporâneos. Caíram 5. Quer dizer, vieram 5. Em que a mulher montou. A mulher está a montar estes 7. Caíram 5. Quer dizer, um existe. Um existe. Estamos a falar de um período de tempo. Por isso estamos a ver que não são contemporâneos. Estes primeiros 5 já caíram. Um existe. E o outro ainda não chegou. E o outro ainda está por vir. Ora, isto vê-se que um existe e o outro ainda não chegou, que vai haver um período em que esse que existe vai deixar de existir e depois o outro que ainda não chegou vai chegar. Por isso, isso está a referir-se a um período específico na história. E esse foi o período durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Sr. Herbert W. Armstrong entendeu o significado disto, porque esse que existia era esse governo, essa sexta, digamos assim, ressurreição do Sacro Império Romano que existia nesse momento. Foi nesse momento que a Igreja de Deus começou a entender o significado destes 7 montes. Continuando então a ler no versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então vamos ver isto uma vez mais, como já abordámos previamente. Como vemos aqui, eu já apresentei e já vos mandei este gráfico. Se algum de vocês não tem, quer ver de novo, e que não recebeu, é pedir, eu mando, mas este gráfico completo já enviei previamente. Estou aqui a mostrar só a cabeça do gráfico e um bocadinho da segunda parte.
do gráfico. Há outra parte aqui no meio que não está mostrada aqui, por isso é que tem esta linha em preto aqui, para separar os dois. Bem, vê-se aqui que em Apocalipse 13, e em Apocalipse 7 especificamente, esta mulher que monta a besta só montou a partir deste momento. Porquê? Porque a Igreja Católica só veio, e o papado só veio a ser oficialmente formada e a tomar posse deste governo romano. Sim, porque o governo romano já tinha desaparecido. O Império Romano tinha desaparecido. Mas isso é a ferida mortal que depois foi curada. Essa ferida mortal que foi curada, e que, porque está aqui no início do Apocalipse 13, há outros chifres, e então vê-se aqui que a Igreja Católica só montou a partir deste momento. E por isso, a partir deste momento, quando houve a restauração imperial, a primeira restauração imperial, então é quando esta mulher montou esta besta pela primeira vez. Este período foi o período de 1260 anos em que esta besta continuou. Depois houve a segunda cabeça, que foi Carlos Magno. Depois houve a terceira cabeça, que foi Otão o Grande. Depois houve a quarta cabeça, foi o Carlos da Áustria. Depois foi a quinta cabeça, que foi Napoleão Bonaparte. E depois houve, que é que diz, um existe aqui. Acabamos de ler em Apocalipse 17, versículo 10. Um existe. Esse aqui é Mussolini e o Hitler, que é a sexta cabeça montada pela mulher. Nesse momento foi no período em que o Sr. Armstrong veio a entender o significado, e daí a Igreja de Deus hoje em dia entende isto. O tempo passou. Hoje em dia estamos entre a sexta cabeça e a sétima cabeça, que vai aparecer, como diz, do abismo, do nada, vai aparecer. E por isso essa ainda não chegou. Ainda não chegou. Esse vai ser o renovado Império Romano por 10 ditadores, que representam os 10 dedos do pé da imagem de Daniel 2, e esse representa esses 10 chifres da Apocalipse 17. E veja, por isso é que diz, no versículo 10, dos quais 5 caíram. Estes 1, 2, 3, 4, estes 5 já caíram. Um existe, este existia. Quando entendemos isso. E o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco tempo. Sabemos que não são contemporâneos. Que um vem, desaparece, depois vai a um período sem haver nada, depois aparece outro, e assim. E vai ser por um pouco tempo. Versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Esta besta, que é destes 7, também é o oitavo. Porquê? Porque era o Império Romano que caiu. O Império Romano que caiu. E esse era, digamos assim, o primeiro. Por isso é o que diz aqui, ele é o oitavo rei deste sistema que existe do Império Romano. E caminha para a destruição. Esse é que vemos aqui, por isso, é o oitavo rei. Continuando então a ler no versículo 12. Os 10 chifres são contemporâneos, como vimos, diz assim, os 10 chifres, versículo 12, que vistos são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Ora, vemos que as cabeças não são contemporâneas porque 5 já tinham caído, uma existia, a outra há de existir mais tarde, e por isso as cabeças não eram contemporâneas. Mas quando vem o último, que é o último,
diz que vão haver 10 chifres. E estes 10 chifres são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Por isso esses ainda são no futuro. São com esse último chifre, este último governo, este último que está ainda por vir. Mas receberam autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Vai ser um período pequeno. Um período pequeno. E por isso vê-se este período aqui. Estes 10 chifres, no Apocalipse 7, representam estes 10 reis, estes 10 ditadores, que vão dar o poder ao chefe da besta. Vão se submeter ao chefe da besta. Vão entregar o seu poder, a sua autoridade, ao chefe da besta, um homem governamental. Por isso vemos que esses 10 são contemporâneos. E dão o seu poder à besta. Vejam aqui no versículo 13. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta, esses 10, oferecem o seu poder à besta e a autoridade que possui. E versículo 14 diz assim: pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Estes 10 chifres com a besta, todos estes, vão lutar contra Cristo, à vinda de Cristo. Por isso, e como disse aqui, que vão estar só durante 1 hora, vai ser contemporâneos ao fim, no tempo do fim, este ainda por vir. Então estes são os 10 reis, e diz assim, pelejarão contra o cordeiro, isto é contra Jesus Cristo, quando ele vier à segunda vinda, e os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Porquê? Porque vimos que Cristo ressuscita e depois há todos os acontecimentos aqui dos 7 últimos flagelos, das 7 últimas pragas. E agora vê-se que aqui, perante, à frente deles, vão ser à frente do Cordeiro e à frente dos chamados fiéis e eleitos, isso é aqueles que foram ressuscitados à primeira ressurreição, foram chamados, foram eleitos, que foram fiéis até ao fim, que vão estar com ele, com Cristo. Então vê-se que esses vão ser destruídos a essa hora. E versículo 15. E falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso é comparado com o versículo 1, deste mesmo capítulo, onde diz que esta meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E aqui está a explicar o que é que são essas águas. Estas águas são os povos, as multidões, as nações e as línguas. Quer dizer que este sistema religioso abrange povos, multidões, nações e línguas. Ou noutra maneira de dizer, esta igreja é uma igreja, entre aspas, universal. Esta igreja é uma igreja universal, que de muitos povos, de muitas multidões e nações e línguas. E a palavra universal é o significado da palavra católica. A palavra católica quer dizer universal. Igreja universal, isto é, católica, apostólica, diz que estão a seguir os ensinos dos apóstolos, que é mentira, romano, que é do sistema romano. É do sistema romano, que vem dos dias de Roma. Por isso, continuando aqui a ler, então, no versículo 16 a 18, diz, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Quer dizer, embora a meretriz está a montar na besta, ao fim do período, mesmo ao fim, estes 10 e a besta, estes 10 reis e a besta própria, estes 10 que deram poder à besta, e a besta, vão odiar este sistema religioso. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo.
vão destruir a igreja, esta igreja. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem ao homem e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E por isso este poder religioso vai ser tomado pela besta. Quer dizer, a besta própria usou a mulher para trazer isto tudo junto e ajudar na ressurreição deste Império Romano, mas uma vez que está aí, vai dizer: tchau, igreja, tchau, não quero ver nada contigo. E por isso vê-se aqui que este é o clímax e o propósito da descrição anterior, que é que este sistema religioso vai ser destruído. O sistema religioso vai ser destruído. A besta e os 10 reis finalmente vão destruir esta igreja. Então o ditador da besta agora já não necessita mais este sistema religioso e vai substituir este sistema pela adoração da própria besta. Veja aqui em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8, diz assim, e a falar acerca da besta, a besta que emerge do mar, e diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vão adorar a besta. Quer dizer, a besta vai destruir este sistema religioso, de maneira que depois as pessoas, em vez de adorarem este sistema religioso, vão adorar a besta, a adoração da besta. E isso é possivelmente o que diz aqui em Daniel capítulo 11. Vejamos aqui em Daniel capítulo 11, versículo 36 a 38. Daniel 11, versículo 36 a 38. Daniel 11, versículo 36 a 38. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra indignamente, porque aquilo que está determinado será feito, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. E vê-se aí que este ditador da igreja, provavelmente é isso que está a referir-se aqui em Daniel 11, muitas destas coisas, uma vez mais, irmãos, têm significados duplos, mas vê-se que esta besta vai destruir este sistema religioso. E depois lemos aqui em Apocalipse, lemos aqui em Apocalipse 17, Apocalipse 17, versículo 18, diz assim, 17, ao fim do versículo 17 diz que Deus permite isto até que se cumpram as palavras de Deus. O que está a ver-se aqui é que Deus, soberanamente, permite este aumento de maldade até que o cálice da iniquidade transborde e ele vai destruir este sistema religioso. Então veja aqui no versículo 18. Diz assim no versículo 18, diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Esta mulher, este sistema religioso, é de novo identificada, esta mulher, referindo-se ao poder eclesiástico e controle político dessa igreja. Aqui terminamos o capítulo 17. No próximo estudo vamos então cobrir o capítulo 18 do Apocalipse, porque após a eliminação da Babilônia em sua forma religiosa, por sua destruição pelas mãos da besta, isto é, da besta civil, então Apocalipse 18 está a tratar da força política
da Babilônia, da força civil, que também é destinada à destruição. E Apocalipse 18 aborda esse tema. Que isso então será o tema do nosso próprio estudo. Muito obrigado, irmãos. Então, desejo a todos vós um feliz sábado.